Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Tudo o Senhor tem feito por nós. O Senhor é o nosso Deus. Senhor, mas nós queremos nos esvaziar nessa noite, queremos desfrutar da Tua palavra, ganhar um pouco mais de Ti. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser fiéis no que o Senhor tem falado para nós, ouvir Sua palavra de perto, seguir o Senhor de perto, Senhor, desfrutar do Seu ser. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor nos colocou no centro da Sua obra. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Senhor, nós não somos merecedores. Senhor Jesus, Senhor, precisamos do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. A mensagem dessa semana, né? Está nos mostrando claramente como nós somos importantes para o Senhor. Como nós estamos no centro dessa obra. Ó Senhor Jesus. O título é No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo tão pequeno, né? Que é ali Gênesis 1:1, né? Um versículo tão pequeno, mas tão profundo, né? Esse versículo já nos mostra tanta coisa, né? Quando fala ali no princípio, nos mostra também que teve a criação de um tempo, né? No princípio. Se é no princípio, então tem um começo. Ó Senhor Jesus. E Eli sabia que o Senhor criou esse tempo. Foi para nós? E aí ele criou os céus. E para que o Senhor criou os céus? Para a terra. E para que o Senhor criou a terra? Para o homem. Ó Senhor Jesus. Na última mensagem também que Pedro deu, ele também falou, né, essa questão, né? Que o homem, ele está no centro da obra do Senhor. E aí, desfrutando da palavra essa semana, né? Da palavra da semana, algo me tocou, né? Que lendo os versículos, né? A gente vê que a Bíblia inteira é o homem querendo, é o Senhor, é Deus querendo ajudar o homem a cumprir o que ele falou lá em Gênesis. É a Bíblia inteira, é Deus tentando levar o homem a sujeitar todas as coisas. Porque assim Cristo pode encabeçar. Né? Tudo o que aconteceu, né? Ó Senhor Jesus. Porque ali o homem caiu, né, em Gênesis. E aí depois o homem foi caindo mais para frente e aconteceu o dilúvio, né? Porque não tinha como resolver, né? E aí de novo, quando abriu, né, a porta da arca, ali, o Senhor dando autoridade para Noé de novo. Né? Porque esse é o desejo de Deus. Né? É sujeitar todas as coisas. Ó Senhor Jesus. E aí é muito incrível, né? O tanto que o Senhor se esforça para nos fazer sujeitar todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos Efésios, né? Efésios 1:5. Amém? Amém. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos ler o 9 e o 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus. E aqui nos mostra claramente qual que é a vontade de Deus, né? Convergir nele todas as coisas. Tudo tem que estar debaixo do governo de Deus. Né? Ó Senhor Jesus.
E é muito rico quando fala, né, no versículo 5, né, que fala segundo o beneplácito da sua vontade. O que é é o maior desejo do Senhor? É que a sua vontade seja realizada. E vai ser por meio de quem? Por meio de nós. Né? Cristo, ele quer nos usar para realizar a sua vontade, que é perfeita. Irmãos, que grandioso isso. Isso tinha que encher a gente de alegria, né? E também nos envergonha. Porque olhamos para nós mesmos, né? Não sou merecedor de estar no centro dessa vontade, mas o Senhor quer me usar. E aí ele nos deu o tempo. Esse tempo ele tem um início, mas ele também tem um fim. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não podemos ficar parados. Porque o Senhor nos deu o tempo simplesmente para isso. O tempo, irmão, só foi criado para que a vontade do Senhor seja realizada. Só para isso. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas o Senhor criou esse tempo. Para Deus, isso aqui não é nada. Deus é Deus eterno, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? Para ele não existe tempo. Para ele foi, vai ser, é. Então, para ele não existe tempo. Mas, como ele quer nos usar para realizar sua vontade, ele nos deu o tempo. E aí, hoje, nós temos que usar disso com sabedoria. Não posso ficar parado. Então, irmãos, esse tempo que está passando, eu tenho que ver isso e pensar, isso foi, esses segundos batendo ali, ó, é por minha causa. Então eu não posso ficar parado. Eu tenho que realizar a vontade do Senhor. E como eu vou fazer isso, né? Ó Senhor Jesus, sendo um pecador, né? Tão difícil, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, né? Na imersão essa semana, falou, né? Que nós precisamos buscar o arrependimento. Tem que buscar uma mudança na minha vida, né? Porque sem isso, o Senhor não vai conseguir realizar a vontade dele, né? Pegou pesado nisso essa semana, né? Ó Senhor Jesus. E aí tem um versículo, né, que fala muito claro, né? Que é 2 Coríntios, né? Ó Senhor Jesus, 2 Coríntios 10, 6. E fala assim, né? E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, esse versículo é pesado. Esse versículo é aquele versículo que é difícil de engolir. Porque a palavra está aqui crua. Irmãos, está muito claro. O problema do mundo só vai se resolver quando eu for totalmente submisso ao Senhor. E olha que está escrito aqui. Não está falando aqui prontos para punir toda desobediência, uma vez que você for submisso. Ou então, quando você for submisso. Ou de vez em quando, se você for submisso, o Senhor vai, né, varrer a desobediência. Não, irmãos. Olha que completa. Se eu não for completamente submisso ao Senhor, não tem como o Senhor varrer a desobediência do mundo. Não tem como. Ó Senhor Jesus. Tem que ser completa. Totalmente completa. Eu tenho que estar submisso completamente ao Senhor. Porque o Senhor só vai me usar se eu for totalmente submisso a Ele. Ele só vai conseguir realizar a sua vontade se eu for completamente submisso a Ele. Ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, quando eu não estou submisso a Ele, a imersão dessa semana falou, né? Nós estamos sujeitos ao reino das trevas. Estou sendo dominado pelo reino das trevas, da morte. Então, enquanto eu estiver sendo dominado pelo esse reino das trevas, o Senhor não consegue me usar. Mas eu tenho que sair desse reino das trevas, me arrepender, voltar ao Senhor, me tornar uma pessoa totalmente submissa a Ele. E aí o Senhor começa a me usar. Ele começa a trabalhar no meu ser. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e como
eu vou conseguir realizar isso? Sim, preciso me arrepender, voltar ao Senhor, mas eu tenho que estar totalmente sujeito a Cristo. Para que Cristo sujeite todas as coisas, eu tenho que estar sujeito a Cristo. Se isso não acontecer, a vontade do Senhor não vai se cumprir. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e como eu fico sujeito a Cristo? Como? Qual que é a senha para ser sujeito a Cristo? Irmãos, é ser fiel na palavra. Viver a palavra de perto. Seguir a palavra de perto. Aí eu sou sujeito a Cristo. Cada vez que eu me aproximo mais da palavra, eu estou cada vez mais sujeito ao Senhor. Mais submisso ao Senhor. Porque eu vou começar a consumir aquilo, vou consumir a palavra, cada vez mais, eu vou ouvir as mensagens, eu vou fazer a imersão no meu dia a dia. O Senhor está dando tantas ferramentas hoje, né? Tem a câmera de legislação, né? Tem as chamadas, tem as conectadas, caixa de adolescentes. Tem muitas ferramentas, as reuniões, as lives, tanta coisa, né, que o Senhor está nos dando, o alimento diário, para a gente seguir de perto a palavra e isso nos tornar cada vez mais sujeitos a Cristo. Assim, irmãos, a partir do momento que eu sou sujeito a Cristo, aí o Senhor começa a conseguir trabalhar por meio de mim. Ele começa a conseguir realizar a sua obra. E aí eu vou estar cumprindo o meu propósito. Eu vou estar cumprindo o propósito do tempo. Que é esse. É fazer Cristo encabeçar. Esse é o propósito do tempo. Ó Senhor Jesus. Porque quando eu estou sendo sujeito ao Senhor, o Senhor, o que Ele está fazendo? Ele está me tornando submisso, eu estou sendo encabeçado. Aí eu sou encabeçado, aí o Senhor consegue encabeçar as outras coisas. As pessoas ao meu redor. O Senhor consegue ser cabeça no meu trabalho. Consegue ser cabeça na minha família. Nos meus amigos. Né, no meu convívio social. Aí o Senhor consegue fazer a obra. É assim que o Senhor trabalha. Primeiro, nós temos que ser encabeçados. Aí o Senhor consegue começar a espalhar. Né? É igual quando cai. A gente estava brincando com os meninos hoje de tarde, de fazer pergunta, e aí ficava um balão na cabeça deles cheio de água, né? E aí se demorasse para responder, estourava o balão e eles molhavam todo, né? E aí quem estava do lado deles, sentado na cadeira, que era um tanto de cadeira um lado da outra, né? Molhava também. Que é isso? É igual quando a gente deixa Cristo encabeçar. A água vem em nós, a palavra vem, me lava, e aí de revesgueio, ela começa a lavar quem está do meu lado. Ela cai e dá um splash assim, ó. E vai alcançando as pessoas ao meu redor. Então, irmão, isso é maravilhoso. E o Senhor quer fazer essa obra, porque esse é o desejo do Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e quando eu começo a ser mais sujeito ao Senhor, eu começo a obedecer mais o Senhor de perto, seguir a palavra. E aí, irmão, meu coração vai queimar para servir. Para ser mais útil na mão do Senhor. Porque quando eu sou encabeçado, eu vou ser útil na mão do Senhor. No serviço. Eu não vou ser um irmão problema. Eu vou ser um irmão solução. Por quê? Eu não estou sendo a solução. Cristo está sendo a solução. Então eu não dou. Então o Senhor vai conseguir me usar. E o Senhor começa a achar caminho. E aí aquela problema, a gente sempre tem esse problema, né? Nossa, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para servir. Ué, irmãos, aí a matemática não está batendo. O propósito do tempo não é fazer Cristo encabeçar todas as coisas? Como é que o nosso trabalho está tomando o nosso tempo? Está errado. Nós somos primeiros, antes de ser um médico, antes de ser um doutor, um pedreiro, um designer, antes de ser o que for, um professor, antes de ser o que for, nós somos servos de Deus. Porque o primeiro propósito do tempo, o primeiro objetivo é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Depois vem o resto. Então a primazia, ela é do Senhor. Mas como eu vou conseguir realizar isso? Só se eu for sujeito a Cristo. Se eu não for sujeito a Cristo, isso nunca vai acontecer na minha vida.
Nunca. Se eu sigo de longe, se eu não estou próximo à palavra, irmãos, é nítido. Quando eu começo a me afastar da palavra, eu vejo uma mudança dentro de mim que me dá medo. Ó Senhor Jesus, tem que aproximar mais. Porque a gente tem aprendido ultimamente, né? Edmar acabou de lembrar aqui, né? A essência da serpente está dentro de nós. Então, irmãos, naturalmente, nós já estamos na furada. Então, se eu não me sujeito a Cristo, o que é que vai me governar? É o diabo. Ele que está aqui. A genética da serpente, a genética de Satanás foi implantada em nós no jardim. Então, se eu não busco e se eu não sou sujeito a Cristo, porque Ele é quem é poderoso para amassar a serpente e inibir que ela controle meu ser, pisar na cabeça, Ele vai dominar. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, a gente tem visto muitos testemunhos, né? Nas mensagens, nas lives, de irmãos que deram esse passo. Começaram a servir mais. Começaram a colocar o Senhor como a primazia. O que aconteceu? Na matemática do mundo, o que acontece? Se você não dá tanta atenção para o seu trabalho, você vai o quê? Tomar xingo, né? Vai tomar xingo. Você vai ser demitido. Se você começa a não dar... Se você não dá total atenção para o seu trabalho, né? Porque às vezes a gente usa até isso como desculpa, né? Não vou poder ir porque eu estou trabalhando, tem muita coisa, não há muito trabalho. Ih, irmão, quantas vezes eu já usei isso? É verdade, muitas vezes. Deixei de visitar uma casa por causa de... Não, tem muita coisa para me fazer. Não, hoje não vou conseguir, estou trabalhando, não há tanta coisa para me fazer hoje, não vou ir. E aí, irmão, isso é mentira de Satanás. Satanás enganando a gente. Só que aí a gente dá ouvido, porque na nossa lógica humana faz sentido. Faz sentido. Não, mas é o meu compromisso. Irmãos, quem que é o dono do tempo? É Cristo. Se eu dar minha primazia para Cristo, Ele não vai resolver o resto? Ele vai resolver o resto. Porque quem dá mais tempo ou tira tempo é Ele. O tempo é dele, Ele que fez. Quem entende mais do nosso tempo? Quem entende mais? Sou eu ou Cristo? Ele que fez. O que eu estou dando pitaco? Eu não entendo nada. Mas às vezes a gente ainda quer dar uma de que eu entendo. Eu sei que eu não vou conseguir. Se eu for servir hoje, não vai dar tempo de eu fazer minhas coisas. Não vou conseguir. E a gente só coloca impedimento, né? Não posso, não vou conseguir, não posso ir, não posso, tenho meu compromisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí, irmãos, o que acontece? Cada vez menos nós vamos servindo menos, sendo menos submissos, sendo menos sujeitos. Aí o Senhor não encabeça mais. E aí? Ó Senhor Jesus. E aí nós estamos fazendo o que com o tempo? Jogando fora. A gente acha que a gente está aproveitando, né? Não, estou trabalhando mais. Agora eu estou focando mais no meu trabalho aqui. Estou focando nas minhas coisas. As coisas do Senhor, sábado eu vou na reunião. Né? E aí não serve. E aí o que acontece? A gente achando, nós estamos sendo enganados por Satanás, achando que nós estamos ganhando tempo, estamos sendo sábios, né? Estou sabendo remir meu tempo. E na verdade, nós só estamos sendo enganados e levando, e sendo levados com a correnteza do mundo, do império das trevas, da morte. E estamos indo felizes. Ó Senhor Jesus. Ó, não vamos ser enganados, irmão. Estou cansado de ser enganado. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? Quantas mensagens nós estamos ouvindo? Os irmãos sempre falando, dedique seu tempo ao Senhor, o Senhor vai cuidar do resto. Os irmãos dando testemunho, irmão dando testemunho, falando que ele não tinha tempo para nada, não tinha tempo para servir. Aí ele falou, não, eu vou começar a dedicar mais tempo ao serviço. Começou aí em toda a conferência. Falou, não, eu vou dedicar mais tempo ao serviço. Começou a participar de tudo, começou a servir mais. Do nada o chefe dele ligou para ele e falou, você está promovido. Ele não entendeu nada e falou, mas eu não estou rendendo tanto.
Eu não estou vendo que eu estou rendendo tanto porque eu estou dedicando mais tempo para as coisas do Senhor do que para a empresa. Mas aí o Senhor cuida, o Senhor prospera. É difícil de crer. É difícil porque vai totalmente contra a nossa lógica humana. É difícil. Ó Senhor Jesus, como é difícil, irmão. Mas eu preciso crer nisso. Eu preciso crer. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele quer isso de nós, né? Temos que confiar, temos que ser sujeitos, submissos a Cristo. Aí Ele vai nos encabeçar. E Ele cuida dos seus. Irmãos que têm negócio, né? Irmãos que têm negócios dando testemunho. Que antes não podia fazer nada, não podia ir em nenhuma conferência, não podia participar de nada, porque tinha que estar lá na empresa dele todo dia, né? Todo dia, tinha que estar lá, porque se nós preciso estar, não posso, até que deu um clique, o Senhor ganhou, falou, não, eu tenho que parar de ser escravo do mundo, eu vou me dedicar para o Senhor. Começou a se dedicar para o Senhor, começou a participar de tudo, das conferências, começou a servir. O que aconteceu? A empresa dele prosperou, muito mais de quando ele estava lá na empresa todo dia. Muito mais, ué. Ele achou que estava ajudando. Por quê? Quem entende mais do negócio dele? Ele ou o Senhor? O Senhor. Amém. Irmãos, a gente nunca vai ganhar do Senhor. Em nada. Às vezes a gente é teimoso, né? Não, disso aqui deixa comigo. Mas Cristo, Ele que resolve. Ele que entende. Ele é Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos deixar essa água nos alcançar, né? Esse Deus triuno, né? O manancial, a fonte, o ribeiro, né? Chegando de maneira maravilhosa até nós, né? E essa água nos lavando todo dia, nos aproximando da palavra, nos deixando ser mais sujeitos. O Senhor vai cuidar de tudo. O Senhor quer o nosso coração, né? Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor por essa palavra, né? O Senhor tem nos dado muita direção, né? E basta nós seguirmos, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Pode sair? No princípio, aí o tempo, né? E o tempo para que foi criado, muito claro para nós, né? O senhor já nos falou. E na sequência é o espaço, céus e terra. Né? Zacarias, capítulo 12, vamos ler, por favor. Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Senhor Jesus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então tem os céus, né, o título dessa mensagem no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito dentro dele. Né? Então, e os céus e a terra? O que vai acontecer com os céus e a terra? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Senhor Jesus. Versículo 35. Vamos ler o 35 até o 37. Mateus 24, 35 a 37. Vamos ler? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então o tempo
os céus e a terra está contido no tempo, né? Os céus são para a terra para o homem e o homem para Deus. Bom, então vai restar aí que os céus e a terra vai passar, vai restar quem? O homem e Deus. Então, qual que é o objetivo de tudo isso, irmãos, na sequência aí da mensagem, quem estudou na semana, é o que? É nos conduzir à glória. Vai restar o quê? Vai restar o homem e Deus. Por isso, irmãos, é segurança para nós nos atermos à palavra. Porque os céus e a terra vão passar, né? Até certa vez eu apliquei aqui que quanto aos céus a gente tem dificuldade de identificar os elementos, mas quanto à terra a gente acha com muita facilidade. Por exemplo, aquela Ferrari, ela está onde? Na terra. O que vai acontecer com ela? Vai passar. E aqueles alqueires de terra da grande fazenda, está onde? Está na terra. O que vai acontecer? Vai passar. Então vai passar tudo, irmão. Então a segurança para nós, já temos a palavra, né? Então tudo isso combina em que o Senhor ele está quer com tudo isso, toda a sua criação, quer nos levar a tomar posse da glória dele, do próprio tudo que o Deus é, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus tem. O próprio Deus criou o homem com esse propósito bem definido. No final das contas, Cristo encabeça todas as coisas. Aí tem a consumação final e máxima do plano de Deus, é o quê? A Nova Jerusalém. Amém. Que é o quê? Deus e o homem. Então aí, vimos dentro da semana Romanos capítulo 8. Então, o Senhor, com a sua criação, quer nos conduzir o quê? A tomar posse da sua glória, né? Romanos capítulo 8, versículo 17. Senhor Jesus. Vamos ler? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Então esse é o objetivo. O Senhor quer nos levar à glorificação. O versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória a ser revelada em nós. Então, o que o Senhor tem, o que nós passamos hoje, né, cada um na sua experiência, não se pode comparar com o que o Senhor tem para nós, irmãos. É a glória, é o próprio Deus. Né? Vamos tentar imaginar aí que talvez você se cuide bem, o Senhor retarde um pouco a vinda dele e você consiga viver 100 anos. Aí tem uma continha que nós sempre tentamos achar o resultado dela e não vamos achar. Mas tente pegar esses 100 anos, divide pela eternidade, multiplica por 100, dá quantos por cento, Cristiano? Irmãos, não se compara. Não dá para comparar o que o Senhor tem para nós, irmãos, é algo maravilhoso, é algo grandioso. Por isso ficar preso aos céus e a terra passarão, mas nós temos o próprio Senhor. O Senhor quer nos levar à glória. Senhor Jesus. O versículo 20 e 21 do mesmo capítulo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, irmãos, não só nós, mas a própria criação está com essa grande expectativa, porque uma vez que o homem caiu, desobedeceu a Deus, toda a criação caiu. Então o Senhor, ele para restaurar tudo isso, a criação está esperando eu e você, nós obedecermos ao Senhor, para nós sermos conduzidos à glória. Amém. Senhor Jesus. Versículo 22 e 23, do mesmo capítulo. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Então, irmãos, diante de toda a criação do Senhor, criou no princípio o tempo, céus e a terra, os céus para a terra para o homem para Deus, assim, para chegar nessa glorificação. E esse corpo, irmãos, essa matéria aqui, ela vai voltar para o pó e o espírito para Deus. Então a grande expectativa minha e sua, o que deve ser o que? A redenção do nosso corpo. Ou seja, a nossa glorificação. Então toda a criação de Deus, já foi falado nessa noite, tem o homem aí como centro dessa criação, né? A grande expectativa de Deus é que esse homem agora ele seja glorificado. Então dentro da mensagem foram citados vários versículos, né? Falando aí da glorificação, falando em relação, por exemplo, aos céus e à terra, estão entesourados para o fogo, né? Mas aí o espírito do homem, Deus está aguardando para ser glorificado. Mas dentre vários versículos, por causa do tempo, eu gostaria de ler uma porção aqui em Filipenses, fala aí da glorificação, da redenção do nosso corpo. Filipenses capítulo 3. Amém, aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. É o capítulo 3 de Filipenses. Vamos ver, por enquanto, apenas versículos 17 e 18. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Amém. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então aqui o apóstolo, ele chega num momento assim, de desespero. Ele fala que, olha, você tem que andar de acordo com o modelo que o Senhor está nos dando, né? Mas muitas vezes, há alguns entre vós, alguns cristãos, até mesmo alguns filhos de Deus, que repetidas vezes eu falei, e agora eu estou falando com lágrimas, que esses são inimigos da cruz de Cristo. Essa porção, quando a gente estava vendo Gálatas, não sei se os irmãos se lembram, no capítulo 6 de Gálatas, quando o Pedro estava falando, aquela seria a última mensagem. Aí, por causa de um versículo, o versículo 12 do capítulo 6, né, que lá adverte que tinha alguns ali que por causa, para tentar se proteger, eles foram contra a cruz. Então, às vezes, até mesmo alguns, consciente ou até mesmo inconscientemente, se tornam inimigos da cruz, que a cruz está querendo fazer a obra ali, né? A partir do momento que eu resisto à obra de cruz, eu me torno um inimigo, né? E aí o apóstolo, ele está ali com rogo, chorando para mim e para você, né? Nós temos esses que amam a cruz de Cristo, que amam a vontade do Senhor. Aí o versículo 19, vamos ler, por favor, todos juntos. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Senhor Jesus. Então, irmãos, a grande expectativa do Senhor para comigo e para com você é a glorificação. Aí, por me tornar inimigo da cruz de Cristo, eu me preocupo apenas com as coisas terrenas. Senhor Jesus. Então, dentro dessa porção, nos faz lembrar, a gente tem acompanhado, né, o desespero do irmão Pedro Domes, em relação às coisas terrenas, por exemplo. Eu estou na terra, certo?
Então o que eu faço é o quê? Em parte é terreno. Por exemplo, a hora que terminar a hora que terminar a reunião e tudo mais, sabe o que eu vou fazer? Você sabe, Nilton, o que eu vou fazer? Depois de terminar a reunião aqui, o que eu vou fazer? Vou trabalhar. Isso é terreno. Mas a grande advertência, vejam bem, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aí o desespero do irmão Pedro Dongner em relação aos valentes de Davi. Cara, mas você pode ser um CEO de uma grande empresa, né? Ou um grande médico, um grande administrador, tal. Mas faça apenas uma coisa: siga de pé. Não deixa, cuide bem do seu trabalho, cuide bem das suas coisas. Já foi falado isso nessa noite. Cuide bem das suas coisas, mas porém, se consagre ao Senhor. Porque a grande expectativa do Senhor, irmãos, é me glorificar, te glorificar, de fato, transformar totalmente a mim e você. Mas o que acontece é que existe essa coisinha aí. Mas aí de repente deu o meu exemplo aqui de um mero metalúrgico, né? Mas de repente tem lá o CEO de uma grande empresa, ou um grande cirurgião, tal. Aí ele, como já foi colocado, eu não tenho tempo, não dá para fazer isso, faz aquilo, mas eu tenho várias graduações, mestrado, doutorado, eu sou muito bem na alta sociedade, eu tenho vários bens, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí vem aquela perguntinha básica, irmãos. Vem aquela perguntinha básica. Só isso? Só isso? Só isso? É como aquele que ajuntou no celeiro, tudo ali se preparando, juntou no celeiro. Aí vem o Senhor e fala aqui: você é louco, você é louco. Hoje mesmo o Senhor te pedirá a conta da sua alma. O que você tem para dar para Ele, irmãos? É claro, ninguém é de ferro. E nós temos que, quem não trabalhar não come, né? Nós temos que trabalhar, cuidar, ter. Mas, porém, irmãos, qual que é a nossa esperança, irmãos? Qual que é a nossa expectativa? Para que Deus criou o homem? Para que Deus criou todas as coisas? Ele quer cumprir a vontade dele. Né? Então vamos seguir os versículos, né, que está dentro do encargo. Versículo 20 e 21. A nossa paz está no céu. Nós também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, no qual transformará o nosso corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Aleluia! Senhor Jesus! No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o tempo está aí, irmãos. Tic-tac, tic-tac. O espaço está aí, os céus e a terra. O que vai acontecer com os céus e a terra, irmão? Passarão. E o que eu tenho para devolver ao Senhor? Será que eu vou viver só preocupando com as coisas dessa terra? Aqui a grande advertência: o destino deles e a perdição deles, o Deus deles é o seu ventre. Quer dizer, é só a sua necessidade. Tá certo, irmãos, trabalhe. Os jovens precisam de estudar, né, ter boas profissões, tal, tudo. Mas e a vontade de Deus, irmão? E o desejo de Deus, né? E aí, os irmãos observaram a última parte do versículo que nós lemos? O que fala na última parte? Segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Em português claro, isso quer dizer o quê? Fechou, acabou. Agora sim,
O templo não precisa mais do templo. O Senhor já colocou debaixo subordinou, né, todas as coisas. Senhor Jesus. Mas aí, elaborando a mensagem, isso aí é quinta-feira, né? Aí tem a sexta, o sábado e o domingo. Aí seria como se fosse mais 3 pontos, né? Mas aí, por causa do tic-tac, tic-tac, esses 3 pontos, na sexta-feira, engajados. No sábado, habitação de Deus, que é o descanso para Deus. E no domingo, apressar a volta do Senhor. Aí vamos fazer um ponto só nisso, né? Engajados em apressar a volta do Senhor para dar o descanso para Ele. Irmãos, os irmãos pegaram? Precisamos estar engajados em apressar a volta do Senhor para dar o descanso para Ele. Aí o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos pegar uma carona aí. Porque quando o Senhor entra no descanso, irmãos, eu descanso. Quando o Senhor entra no descanso, eu descanso. Senhor Jesus. Então aí, em relação ao descanso, aí cita Hebreus, né? Vamos ver um pouco de Hebreus capítulo 4. Então, como dar o descanso para o Senhor? Que simultaneamente, nessa hora, nós também descansamos, né? Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceder, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O versículo 6 do mesmo capítulo. Visto, portanto, que restam entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foi anunciadas as boas. O versículo 7 também, de novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, irmãos, o segredo de darmos descanso para o Senhor e descansarmos é nós obedecer. Simples assim, irmãos. Porque pelo fato de eu desobedecer, primeiro eu não acho descanso. Desobedecer equivale, por exemplo, considerando várias mensagens que já vimos aí, eu resistir ao Espírito. Né? E eu resisto ao Espírito como? Simplesmente não deixando ele me conduzir. Porque o Espírito, ele é como ar, ele está soprando, né? Mas eu não sou contra, tal, mas eu não me deixo levar. Então, só em relação ao Espírito, a obra do Espírito, não existe neutralidade. Só o fato de eu estar parado, eu estou resistindo ao Espírito. Então, o Espírito está soprando. Aí eu estou parado, mas isso causa cansaço para mim, porque o vento está soprando e eu estou resistindo ali, não estou fazendo nada, né? E é também como, enquanto a água está subindo, né? Os irmãos lembram de Ezequiel, a água está subindo. Enquanto eu vou resistindo a água ali, é que isso me dá canseira. Agora, se eu e você, se nós simplesmente nos deixarmos levar, irmãos, aí nós vamos descansar. Aí o Senhor vai nos conduzir. E esse conduzir vai nos levar ao quê? Vai nos levar ao descanso. Irmãos, é isso que o Senhor espera de mim e de você, né? Porque o lugar de descanso para o Senhor equivale à sua casa, onde Ele vai habitar, não é? Né?
E aonde que o Senhor habita, irmãos? Aonde que o Senhor habita, né? Aí Isaías 66, né? Então, creio que todos nós queremos dar esse descanso para o Senhor, né? Dar esse lugar de morada, que Ele pode chegar, Ele pode entrar, Ele pode deitar, Ele pode ficar à vontade, né? Isaías 66, os versículos 1 e 2. Aleluia. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra os estrados do meu pé. Que casa me edificareis? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Aleluia, irmãos! Mas isso dá descanso para o Senhor. Não é aquela morada, tá, o Senhor para ele descansar, ele precisa de achar esse lugar, né? E uma vez que eu e você, nós nos colocamos nessa condição, irmãos, nós descansamos, né? É um espírito abatido, humilde, mas que ama, que treme da palavra, que tem amor reverente à palavra e que é simples e humilde em obedecer e seguir o falar do Senhor. Isso dá descanso para mim, dá descanso para o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Bom, então tudo isso aí está dentro do engajados em apressar a volta do Senhor para dar descanso para Ele, né? Bom, irmãos, a vinda do Senhor está bem próxima, né? Aí quem ouviu e leu, aí no capítulo, no domingo, fala, né, dos acontecimentos, irmão, a gente vê, está tudo muito bem próximo, e cita ali Apocalipse capítulo 6, o cavalo branco, né, já saiu. Aí tem lá só um arco. Cadê a flecha? Estão procurando, né? Já foi, né? A flecha já foi lançada e chegou até a mim, chegou até você. O evangelho está avançando, irmãos, né? E aí depois vem a guerra, morte, guerra, fome e morte, né? Enfim, mas o Senhor, ele para ele poder fechar essa era, ele vai contar com quem? Vai contar com quem? Né? Hoje na Terra tem mais de 2 bilhões e meio de cristãos, ou protestantes, ou evangélicos, não sei qual nome que quiser dar, mais de 2 bilhões e meio. Né? Mas quantos desses amam o Senhor? Né? Quantos desses amam a vinda do Senhor? Né? Aí só para nós concluirmos, uma série de apenas 3 versículos, Efésios capítulo 6, o versículo 24. Efésios capítulo 6, versículo 24. Lendo a Bíblia essa semana, para mim isso aqui foi um achado, irmão. Parecia que eu nunca tinha lido esse versículo. Efésios capítulo 6, versículo 24. Vamos ler, por favor? Graça seja com todos os que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, perceberam alguma coisa aqui? Os que amam sinceramente o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Na versão King James amor sincero e incorruptível. Né? Então, desses 2 bilhões e meio, ou mais de 2 bilhões e meio de cristãos, tem talvez os 2 bilhões e meio amam o Senhor, mas quantos amam sinceramente? Quantos amam que o amor é um amor sincero e incorruptível? Amor sincero e incorruptível é aquele amor que não é qualquer coisa, até mesmo talvez quantas coisas devidas corrompem o nosso amor ao Senhor.
coisas devidas, mas corrompe e nos impede, já foi falado nessa, nos impede de servir ao Senhor, e a gente tem argumento, irmãos. Você prova com A mais B, que é isso, mas o amor ao Senhor. Então aí desses 2,5 bilhões cai, quem sabe, para 2 milhões, né? Aí, agora, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Amém. Ó Senhor Deus, sinceramente. Vamos ler? Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Irmãos, não é suficiente apenas eu amar o Senhor, eu tenho que amar também a sua vinda. Né? Sempre é dado aquele exemplo do jovem, né? Quando os pais vão viajar, aí o jovem fica só em casa, é a oportunidade dele fazer as festinhas e tudo mais. Esse jovem, ele ama os seus pais, mas ele não ama a vinda do Senhor. Não, mas se os meus pais voltar agora, vai acabar com a minha festa. Irmãos, agora, um instante de atenção, por favor, minha, de cada um de nós. Quando o Senhor está falando, através da leitura da Bíblia, das mensagens, quando Ele fala assim, a minha volta está próxima. Quando o Senhor fala isso, o seu coração arde? Ou o seu semblante cai? Não, mas eu ainda nem casei ainda, né? Alguns, né? Mas não terminei minha graduação. Mas o meu mestrado está na metade. Eu nem terminei o 4º empreendimento, que eu já estou na metade do 4º empreendimento e o meu objetivo era um 10. Aí seu semblante cai, né? Você ama a vinda do Senhor? Ou está só vivendo, cuidando das coisas terrenais, né? Então dos 2 bilhões aí já cai para 1.237.000, né? Aí por quê? No ponto anterior, é aquele que ama o Senhor, mas só que já não ama a sua vinda. E só para nós concluirmos, está até dentro do alimento diário, Senhor Jesus, a 2 de Pedro, Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 10. É capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 10, 11, 12 e 13. Senhor Jesus, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, vistos que todas essas coisas hão de ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, talvez nos 1.236.000 que eu falei, amam a vinda do Senhor. Isso equivale o quê? Equivale que aqueles que esperam a vinda do Senhor.
Mas, irmãos, não é suficiente esperar a vinda do Senhor. É necessário esperar e apressar. É por isso que na continha aí cai para aproximadamente 144 mil. Isso tá no domingo, né? Então, ou seja, aí o Senhor o crivo vai passando. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que eu seja aquele que ame sinceramente o Senhor. Que eu seja aquele que ame a vinda do Senhor. Que eu seja aquele que não apenas ama a vinda do Senhor, mas que apressa a vinda do Senhor. Sejamos esses engajados que trarão o Senhor de volta. Senhor Jesus. Aí o tempo acaba, né? Acabou, irmãos, o tempo. Irmãos, vamos compartilhar, por favor, pequenos grupos. Nossa,